5 motivos pelos quais não existe pastoras na Bíblia é porque Deus não aprova o ministério ordenado feminino. Motivo número 1, por causa da submissão feminina. As escrituras elas são escassas no assunto de submissão da mulher ao seu marido. Especialmente a carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22 até o versículo 33, o apóstolo Paulo vai deixar claro que as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos, porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. Ou seja, as escrituras batem de frente com o igualitarismo que é ensinado e pregado pela cultura pós-moderna. Ora, as escrituras elas não ensinam o igualitarismo, antes, porém, o complementarismo. O que é isso? O igualitarismo pressupõe-se que a mulher ela é igual em função ao homem. Todavia, nós sabemos que Deus fez o homem e a mulher de forma igual em essência, mas distintos em função. O que o homem faz, a mulher não pode e não consegue fazer. E o que a mulher faz, o homem não pode e não consegue fazer. Ambos, mesmo com funções distintas, eles se complementam. Isso nós chamamos de complementarismo. Mesmo diferentes em funções, os dois se complementam um ao outro. Motivo número 2. Cristo não escolheu nenhuma apóstola para o sagrado ministério. Jesus chamou 12 homens masculinos para exercer a função ministerial no apostolado do Novo Testamento. Assim como no Antigo Testamento, os descendentes de Levi, de Arão, eles eram sacerdotes e não tinha sacerdotisa, não existia mulheres para exercer a função do ministério sacerdotal. Assim também no Novo Testamento, mulheres não podem assumir o ministério apostólico. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 12, quando Judas Iscariotes ele se suicidou, abriu uma vaga no colégio apostólico de 12 homens, ficaram apenas 11. Qual seria a pessoa ideal para assumir a liderança e assumir a postura de apóstolo no Novo Testamento? Talvez seria Maria, a mãe de Jesus, a mulher mais ideal e adequada. Ora, ela deu à luz ao Filho de Deus. Todavia, não foi isso que aconteceu. Os apóstolos escolheram Matias, porque era homem de testemunho, ele tinha visto o Senhor pessoalmente, e isso deu a ele credibilidade para estar no lugar de Judas Iscariotes e ser um dos apóstolos de Cristo. Ou seja, a Bíblia não abre precedentes para ministério feminino, os 12 eram homens. Motivo número 3. As mulheres não possuem autoridade sobre os seus maridos. Isso remete ao motivo número 1, novamente, por causa da submissão feminina. Deus estabeleceu a mulher para ela ser dona de casa, para ela ser mãe, cuidadora, idônea e auxiliadora do seu esposo, do seu marido. Sendo assim, ela precisa ser uma mulher que vai zelar da casa, zelar do seu local, do seu lar, do seu local de família. Por isso me dá um álibi para dizer que o púlpito da mulher é a mesa, o seu sermão é o cuidado com seus filhos e também com seu marido. Esse é o melhor ministério de uma mulher, a sua casa, a sua família. Isto não coloca a mulher inferior, não deixa ela abaixo do marido, muito pelo contrário, isso a protege, porque o ministério é árduo demais, é pesado demais, e uma mulher ela não tem estrutura emocional e espiritual para assumir uma posição tão elevada como essa. O marido é o chefe, o líder, o cabeça da mulher, assim como Cristo é o chefe, o líder e o cabeça da igreja. Quando uma mulher quer assumir a posição do marido de cabeça, isso é muito sério. Isso indica que a igreja está querendo estar acima de Cristo e não o contrário. Mas nós temos um quarto motivo porque eu não creio no ministério feminino ordenado, ou seja, no ministério pastoral feminino, porque todas as mulheres no Antigo Testamento que exerceram a função de liderança, como Débora, como Esther e outras mulheres, elas assim o fizeram por causa da
covardia dos homens. Os textos são muito claros. Eu falo isso porque a objeção que se levanta a respeito de muitas mulheres é a respeito dessas mulheres das Escrituras, no Antigo Testamento. Precisamos entender que elas não lideraram o povo de Deus no sentido de templo, elas não foram sacerdotisas, elas não foram líder de pessoas na igreja. Isso é muito diferente. Tem sempre um contexto maior ali por trás e você precisa entender o contexto da passagem, até porque se nós formos aderir a essas exceções e não a regra que é o homem assumir a liderança, como eu disse a princípio, nós estaremos colocando a igreja acima da liderança de Cristo e não Cristo acima sobre a liderança da igreja. Isto é muito sério. Mas em quinto e último lugar, queridos, nem a Bíblia, nem a patrística, ou seja, os pais apostólicos, nem os reformadores concordam com essa posição liderança feminina. Se nem a Bíblia e nem os documentos históricos e nem os reformadores eles atestam e comprovam e validam o ministério feminino, por que nós vamos validar? A grande objeção que outras pessoas se levantam a respeito é que está dando certo. Ora, nós viramos uma igreja pragmática agora, nem tudo que dá certo é certo. Muitas vezes aquilo que dá certo é errado diante de Deus. Nosso padrão não é os resultados. O nosso modelo não é os resultados. O nosso modelo é as Escrituras. É o que Deus determinou para que assim acontecesse. E muitas vezes aquilo que não é certo, não está dando certo aos olhos humanos, é certo diante de Deus. Nós não vamos nos deitar ao pragmatismo e rastejar diante dele. É necessário que o homem assuma a sua posição de liderança, deixe de ser frouxo e comece a liderar sua esposa, a liderar seus filhos. E o meu clamor é que você que é pastora e que me ouve aqui, entregue esse cargo, minha filha. Deus não te chamou para isso. Seja humilde.